No meio da tarde, o dia virou noite na capital paulista. Pela primeira vez, a população da cidade de São Paulo recebeu alerta severo da Defesa Civil pelo celular. E a chuva veio forte, provocou alagamentos em todas as regiões e nenhum metrô escapou do caos provocado pela força das águas. E como sempre, dezenas de milhares de imóveis ficaram sem energia elétrica. Álvaro Noceira mostra a situação de momento agora na capital paulista para saber se a energia já foi restabelecida em alguns pontos, duvido muito, e também todos os estragos provocados por essa tempestade. Álvaro, boa noite. Muito boa noite para você, David, e a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. De acordo com a Defesa Civil, a cidade de São Paulo registrou 122 milímetros de chuva em apenas 3 horas. E toda essa chuva deixou ruas, muitas avenidas e muitos bairros completamente embaixo de água. A Defesa Civil emitiu um alerta aos paulistanos pelo celular que uma chuva forte, uma tempestade estava a caminho. Foi a primeira vez que este tipo de serviço passou a funcionar aqui na capital paulista. Esse serviço que já funcionava em outras regiões, inclusive no litoral aqui do estado de São Paulo. A Zona Norte foi a mais afetada, principalmente na região de Santana, do Limão e também Cruzeiro do Sul. Essa chuva ela foi tão forte que parte do shopping Center Norte, parte do teto do shopping do Center Norte desabou, acabou caindo e prejudicando ali as pessoas, mas felizmente não houve nenhuma vítima. As marginais elas também ficaram em estado de atenção. E o trânsito segue intenso aqui na capital paulista. Até às 6 horas da tarde nós tínhamos mais de 1.000 quilômetros de congestionamento. A chuva também prejudicou, na verdade a chuva também nas últimas 6 horas, uma outra informação, que os maiores acumulados, de acordo com o IMET, foram na Moca, Limão, Luz, Itaim Paulista e Jaraguá. A chuva também prejudicou muito quem estava no transporte público, principalmente quem utiliza a linha azul do metrô, que liga o Jabaquara até o Tucuruvi. Também foram prejudicadas as pessoas que usam os trens da CPTM, principalmente ali na região central ali do Brás, quem utiliza a linha 10 Turquesa, que liga a cidade de Jundiaí ao ABC Paulista. Isso porque a água invadiu os trilhos do trem, ficou impossível de transitar, e também as pessoas que estavam nas estações da linha azul do metrô tiveram que se segurar no corrimão para não ter que ser arrastado por conta de toda essa água. E se não bastasse, David, todo esse transtorno de ruas alagadas, muito trânsito, muitos paulistanos seguem sem energia elétrica. São mais de 160 mil imóveis sem luz neste momento aqui na capital paulista. Volto com você, David. Álvaro, inclusive, eu tive a informação que a Enel acabou de atualizar a informação, são 159 mil imóveis, 179, na verdade, imóveis, 1.000 imóveis, né, sem energia, ou seja, muita coisa, quase 200 mil imóveis sem energia, informação, né, atualizada. E pela primeira vez, como a gente chamou a informação, a Defesa Civil emitiu um alerta pelo celular. Você chegou a recebê-lo? Porque eu confesso que eu não recebi. A informação então corrigida, 179 mil imóveis sem energia elétrica. Eu recebi sim, David. Eu estava até chegando na Jovem Pan, entrando no prédio, acabei recebendo ali uma mensagem. Achei um pouco estranho, nunca tinha recebido. Olhei, era a Defesa Civil informando que ia ter então esta grande tempestade prevista então para o final da tarde. Então, de fato, né, acho que foi muito útil esta mensagem, que também é utilizada em outras regiões do estado de São Paulo, né? Esse sistema ele passou a ser utilizado principalmente depois daquele problema climático que nós tivemos no litoral paulista 2 anos atrás, e agora os moradores aqui da capital também estão atentos, vão ficar então de olho no celular e ter essa comunicação mais fácil, uma comunicação mais direta com a Defesa Civil, o que facilita bastante a evitar qualquer tipo de transtorno. David. Certo, Álvaro, muito obrigado pelas suas informações. Inclusive, em uma das estações meteorológicas, as rajadas de vento chegaram a 63 km por hora. Estava vendo também a atualização aqui da Defesa Civil. E pela primeira vez na história da cidade de São Paulo, as pessoas que estão naquela região onde há concentração de chuva receberam, então, esses alertas da Defesa Civil. Eu vou convidar os nossos analistas para a conversa.
o Cristiano Vilela e também o Bruno Pinheiro, para que possam fazer as análises e falar sobre isso, porque é uma iniciativa bacana, né, em relação a demonstrar que a pessoa pode correr um certo risco. E o Vilela, que é daqui de São Paulo, o Bruno está mais em Brasília, né, mas o Vilela sendo aqui de São Paulo, você chegou a receber esse alerta? Olha, David, uma ótima noite a você, ao Bruno, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Eu não recebi, eu não estava em São Paulo durante o momento e, pelo que eu acompanhei, somente receberam essas mensagens aqueles celulares que estavam geograficamente em regiões afetadas pelas grandes chuvas. Eu, pelo lado positivo, eu estava um pouco mais afastado, nas localidades em que eu estava não tinha muita chuva, uma chuva bem pequena, então eu acabei não recebendo, apenas acompanhando o relato das pessoas e o relato através da imprensa. Realmente a chuva chamou bastante atenção, Bruno, e toda vez, mesma história. A Enel, né, por mais intensa, menos intensa que seja a chuva, realmente deixa muito a desejar, porque leves rajadas de vento, né, não são nem rajadas, na verdade, leves ventos ou até mesmo uma chuva moderada já provoca queda de energia em muitos locais. E como a gente trouxe a informação, 179 mil imóveis. É muita coisa também. Precisaria de um plano de emergência mais eficaz, né? Não resta dúvida. Ótima noite a você, ao Vilela e a nossa audiência. Sempre uma alegria e uma satisfação. Eu recebi esse alerta, já estava aqui em São Paulo. Isso é muito interessante. Esse alerta, ele salva vidas, na verdade, na região geográfica onde está chovendo ou vai chover. Esse alerta ele consegue antecipar. Isso a gente não viu no estado do Rio Grande do Sul. Em várias regiões, esse alerta acabou não chegando ou não estava funcionando. Aqui em São Paulo, hoje foi um exemplo, já que isso acabou repercutindo imediatamente. Aqueles que estavam em regiões de risco conseguiram imediatamente se retirarem daquelas regiões e a chuva veio e a gente tem aí esse número de residências, imóveis que estão sem energia, mas o número de vítimas é muito menor ou quase que zero diante desses alertas. Então, que fique de exemplo, é muito importante investimentos na defesa civil, o que ajuda a salvar vidas e acaba evitando uma situação como essa. Em rápidos minutos, uma chuva muito forte aqui em São Paulo e o dia acabou virando noite, como você mesmo disse no início do Jornal Jovem Pan, David. É porque antes você tinha que mandar uma mensagem para a Defesa Civil com um código, o seu CPF, aliás, o seu CEP e depois receber a informação. Agora está sendo feito um trabalho de geolocalização, então é muito importante. Por exemplo, eu que tenho o código de área 18 e já estava registrado na minha região, porque fiz muito tempo, né, quando ainda morava em Presidente Prudente, tinha essa modalidade. Mas o fato de energia realmente chama a atenção, porque em todas as chuvas a gente vê esses episódios se repetindo e vai saber lá quando essas pessoas vão ter a energia restabelecida, Vilela. Exatamente, esse é o ponto, David. A gente começa a se acostumar com esse tipo de situação. Hoje, uma notícia como essa, de que milhares de residências estão sem luz em São Paulo, é algo que as pessoas já nem dão tanta bola, porque é algo que virou corriqueiro. Especialmente nesse período, que é um período de fortes chuvas, são situações que vão acontecendo, vão se avolumando e não existe nenhuma medida concreta para efetivamente acabar com isso. São episódios que vão se sucedendo e até agora a gente não tem nenhuma medida que faça com que a operadora mude a sua forma de atuação, de alguma forma evite esse tipo de situação ou que ao menos dê uma resposta rápida. Não, a resposta é sempre tardia e milhares de casas demoram para ter restabelecido energia. E aquela situação no metrô, que o Álvaro trouxe a informação, né? Realmente algo precisa ser feito e medidas precisam ser tomadas, políticas públicas implementadas.